Olá, bem-vindo à aula 2 do nosso treinamento sobre como estudar para concursos públicos. Eu intitulei essa aula de A Maioria Desiste, mas na verdade é uma aula que traz uma série de conceitos importantes para quem deseja ter uma preparação de alto rendimento. Tá legal? Na aula 1 a gente viu como é importante ter uma imunidade, criar uma imunidade a erros e derrotas para que você possa prosseguir na batalha. Vimos também que você pode aprender qualquer matéria, o cérebro ele possui plasticidade e com a prática sistemática ele se molda àquilo que você deseja. E vimos também que a maneira como você encara o processo conta muito, a maneira como você encara a sua inteligência. Você deve encarar erros e deslizes e derrotas como uma parte do processo maior de aprendizado. Tá legal? A aula de hoje eu vou começar com uma historinha, tá? Conta a história que um senhor foi visitar uma universidade americana e ficou encantado com o gramado da universidade. Ele também tinha gramado em casa e ele queria saber como deixar o gramado dele tão bonito quanto o da universidade. Então ele chamou o jardineiro para conversar e perguntou para esse jardineiro: Jardineiro, o que vocês fazem para deixar esse gramado tão bonito? O jardineiro disse: Olha, senhor, é tudo muito simples. A gente joga água quando o sol está a pino e quando o sol abaixa, a gente afofa a grama. Aí o senhor disse, mas é exatamente isso que eu faço na minha casa, não tem mais nada que vocês fazem aqui na universidade? O jardineiro disse, eu posso garantir para o senhor que é só isso que a gente faz, mas só que a gente faz isso por 400 anos. Então, estudar para concurso público é uma série de tarefas que, isoladas, elas não são complexas, mas que exigem a execução constante e atenta. É esse que é o grande desafio. Tá legal? E para provar isso para vocês, eu fiz uma simulação matemática numa planilha do Excel e gerei dois gráficos. O gráfico do aluno resistente e o gráfico do aluno afobado. A intenção desses gráficos é provar para você a importância da continuidade nos estudos, tá? Então, são gráficos traçados para um período de 1 ano. Então, eu percebo aqui que no gráfico do aluno resistente, nós temos uma série de dados em azul, que representa o esforço de estudar, e a série de dados em vermelho, que são as colunas vermelhas, elas representam o conhecimento. Então, notem que o conhecimento ele aumenta com o tempo, ao passo que o esforço diminui com o tempo. É um fenômeno interessante. Esses gráficos eles não têm nenhum embasamento estatístico, são gráficos traçados com dados empíricos. O que é isso? São dados observáveis da vida dos meus alunos e também da minha vida. Eu noto que na prática é isso que acontece. Em resumo, eu tentei traduzir matematicamente para facilitar o aprendizado do conceito. Então, note aqui que o gráfico em azul ele vai caindo, ao passo que o gráfico em vermelho, que o conhecimento vai subindo. Chega um determinado ponto do gráfico que a taxa de conhecimento é maior que a taxa do esforço, que o esforço. Note que se isso aqui forem 2, 4, 6, 8, 10, 12 meses, no mês 10, o esforço que você faz para absorver uma quantidade de conhecimento maior, ele diminui comparativamente a esse conhecimento. Nesse ponto, o gráfico começa mais ou menos nesse ponto, começa a virar uma exponencial, tá? Então ele sobe mais rápido, ele tem uma evolução mais rápida. Essa linha verde é uma linha de tendência que eu tracei no Excel com base nos dados do conhecimento. Então o conhecimento ele é uma exponencial quando você mantém a continuidade. Esse que é o resumo desse gráfico. Note que no início, nos primeiros meses de estudo, parece, se você fazer um corte aqui nesse gráfico aqui, parece que é uma linha reta, essa linha verde. Então, o que você sente aqui no início dos estudos? Isso, se você não sentiu ainda, provavelmente você vai sentir se você estiver começando agora.
você nota que o esforço é muito grande, mas o conhecimento sobe muito devagar. Então esses meses iniciais, eles são críticos. A maioria desiste aqui, porque a pessoa pensa com ela: nossa, eu vou ter que manter esse esforço absurdo para esse conhecimento crescer só esse pouquinho. Mas na verdade ela não tem noção disso, de que chega um determinado ponto, a tendência se inverte e o conhecimento cresce mais rápido que o esforço. Então, a curva, que aqui dá a impressão de ser uma curva reta, não, ela é uma exponencial, tá ok? Então, é importante manter essa regularidade, tá? Você ser um aluno constante, você ganha o benefício da exponencial, tá joia? Tranquilo? Então, vamos para o próximo gráfico. O aluno afobado, ao contrário do resistente, ele acha que cada edital é uma oportunidade única na vida dele. Então ele fica pulando de edital em edital. E cada edital que ele pula, ele tem que fazer um esforço sobre-humano para estudar as matérias novas daquele edital. Então note que o esforço ele não diminui. Ele meio que mantém uma constante aqui. E o conhecimento ele cresce, obviamente, porque ele mantém, de certa forma, o estudo, mas ele cresce bem devagar. Eu tracei a mesma linha de tendência e ela, na verdade, é uma linha quase reta, uma exponencial bem fraca. Tá legal? Então, qual é a conclusão aqui? A conclusão é que vai chegar uma hora que esse candidato aqui vai cansar, porque ninguém aguenta manter esse esforço muito tempo, todo mundo é humano, e ele não vê o conhecimento dele crescendo proporcionalmente ao esforço, ele provavelmente não vai passar e ele vai acabar cansando, porque ele vai ficar sofrendo uma série de derrotas com base num esforço intenso e sem ver o conhecimento crescer. Então ele vai achar que aquilo ali não é para ele, ele vai acabar desistindo. Na verdade, ele está fazendo errado, tá? Isso é muito comum, mas muito comum mesmo de acontecer. Na verdade, as pessoas, elas infelizmente, elas estão tão desesperadas para passar que elas apenas reagem de forma automática e prematura a tudo que aparece na frente, a cada edital, por exemplo, ou a cada estímulo externo, como por exemplo uma entrevista, enfim, de algum candidato aprovado. Elas não têm um senso de planejamento. E por não ter esse senso de planejamento e por esse desespero todo, elas não enxergam o óbvio. Qual é o óbvio? Todos nós temos um limite de absorção diária. O meu limite de absorção diária do Igor gira em torno de 3 horas. Então, por mais que eu tenha tempo de estudar, 3, 4 horas é o meu limite. A partir disso, eu paro de absorver e o estudo começa a ficar extremamente chato. Então não tem como você pegar uma matéria de um edital grande e estudar em 2 meses, algo que eu levaria nesse meu limite de absorção 1 ano. Então é por isso que por não respeitar esse limite diário de absorção e por não ter essa noção da evolução exponencial, as pessoas adotam esse comportamento na maioria das vezes e se frustram porque elas não veem resultado. Tá joia? E eu falo isso até com um pouco de compaixão, porque eu vejo que as pessoas desperdiçam sua vida, suas vidas, seu dinheiro, seu tempo a troco de nada. Elas ficam andando de lado. Isso aqui é 1 ano, gente. Isso aqui, como eu disse, é de 2 em 2 meses, né? Fica andando de lado sem nenhum rendimento durante o período de 1 ano. Tá joia? Então, o estudo para concurso público ele tem que ter uma continuidade. Eu costumo dizer que é a mágica da continuidade. No início, 1 mais 1 é igual a 1,2. Você vai notar que seu estudo é muito arrastado, mas com o esforço sistemático, tranquilo, disciplinado, respeitando seu limite diário de absorção, vai chegar uma hora que o seu estudo 1 mais 1 vai virar 3. Você vai notar o quê? Que o seu esforço de aprender ele diminui com o tempo, ao passo que o seu conhecimento aumenta. Tá legal? Mas só consegue notar isso a pessoa que continua estudando. Tá joia? Aí você vai perguntar para mim assim: "Ah, Igor, como que eu mantenho essa pegada? Como eu mantenho essa continuidade?" Você mantém essa continuidade com disciplina, tá?
Muita gente confunde motivação com disciplina, e isso também é fruto de muitos casos de desistência. Tá legal? Então, assim, a maioria das pessoas, ela espera uma motivação para estudar, ou seja, espera um motivo para estudar. Se aquele dia não tá legal, se aquele dia ela não tá afim de estudar aquela matéria, ela não estuda, porque ela tem que ter sempre um motivo para estudar. Poucas são as pessoas que fazem a diferença entre disciplina e motivação. Disciplina não é motivação, tá? Disciplina é fazer o que precisa ser feito independentemente do que você sente a respeito. Você nem precisa gostar de estudar. Se o que você quer da vida é passar num concurso público, você nem precisa querer estudar, mas você tem que estudar. E essa diferença é fundamental se você quer manter um estudo constante e sentir o efeito exponencial que eu já descrevi. Tá joia? Disciplina é o motor que a gente usa para manter a continuidade, não é motivação. Se você tem motivação, ótimo. Mas se hoje você acordou sem vontade de estudar, não tem problema, você só tem que estudar. E disciplina é a maior vantagem competitiva sua, porque a maioria desiste. A maioria desiste por quê? Porque precisa de um motivo. Então, se a maioria desiste porque precisa de um motivo, manter o estudo independentemente de um motivo é uma vantagem competitiva inegável. Tá? Eu caí na real nesse conceito na segunda semana de estudo, quando eu estava estudando uma matéria de direito, e eu pensei comigo, eu falei, nossa, isso é muito chato. Eu duvido que alguém aguente estudar isso aqui por muito tempo. Então foi aí que eu tive meu insight, vamos dizer, minha iluminação. Eu falei assim, eu pensei comigo, se as pessoas não conseguem estudar isso aqui por muito tempo, eu tenho certeza que a maioria desiste. Então eu não preciso ser nenhum gênio da lâmpada. Basta que eu mantenha a continuidade com disciplina, que eu vou aprender mais rápido que os meus concorrentes essas matérias que eu estou estudando agora. Tá legal? Aí você pode até falar para mim assim: ah, Igor, mas você foi militar. Militar é fácil, militar é disciplinado. Então esse também é um grande engano, tá? Ninguém nasce militar. Esse é um conceito errado, tá? Para você ser disciplinado, aproveitar essa vantagem competitiva, você deve se comportar como uma pessoa disciplinada. Como você se comporta como uma pessoa disciplinada? Ora, forçando um comportamento. Se chegou a hora de você estudar, você levanta do sofá e vai estudar. Ah, Igor, mas eu não estou afim de estudar. Não tem problema. Como eu disse, você não precisa nem gostar. Basta que você faça. E com o passar do tempo, o comportamento seu, ainda que forçado, vai começar a regular os seus pensamentos. Então foi o caso que aconteceu comigo. Entrei nas Forças Armadas com 15 anos e fui, por conta do regime, submetido a uma disciplina constante na minha vida. Com o passar do tempo, de tanto me comportar como uma pessoa disciplinada, eu passei a acreditar que eu era uma pessoa disciplinada. Então o mesmo vai acontecer com você, mas no início você deve forçar o comportamento. Você deve levantar do sofá e ir para sua escrivaninha estudar. Com o passar do tempo isso vai se tornar natural. Tá legal? Então não confunda isso. Não espere vir uma motivação de fora para você estudar. Você deve se comportar de maneira disciplinada e a motivação surge com o tempo. Tá legal? Os pensamentos são regulados com o tempo. Tá joia? Assim como a gente já viu que o nosso cérebro possui plasticidade e aprende qualquer coisa, vamos dizer assim como você aprende direito constitucional, você também pode aprender habilidades sutis como concentração e disciplina. E um conceito que eu uso muito na minha vida, e eu vejo também que os alunos utilizam muito na vida deles, os alunos bem-sucedidos, é o paradoxo de Stockdale. Stockdale foi um piloto da Marinha Americana abatido durante a Guerra do Vietnã e ele ficou preso, virou prisioneiro de guerra por um período de 8 anos. Nesse período ele foi torturado inúmeras vezes e inclusive ele teve um movimento de uma de suas pernas bastante prejudicado por conta dessas torturas. Depois que ele saiu do cárcere,
ele foi entrevistado e o repórter perguntou para ele quem ele considerava que morria primeiro no campo de concentração, quem eram as pessoas, o tipo de pessoa que morria primeiro. E ele disse, os otimistas. Aí o repórter perguntou, falou, nossa, os otimistas, por quê? A Stockdale disse que os otimistas sempre esperavam sair do campo de concentração na Páscoa, chegava a Páscoa e eles não saíam. Aí eles esperavam que ia sair no Natal, chegava no Natal e eles não saíam. Então foram várias Páscoas, vários Natais e eles viam que iam acabar não saindo ali tão cedo e morriam com o coração partido. Então o repórter perguntou para ele, mas o senhor não se considera um otimista? Ele falou assim, não, eu não me considero um otimista, mas eu nunca perdi a fé de que eu sairia vitorioso no final. Então Stockdale dizia que é muito importante você não confundir a fé inabalável de que tudo vai dar certo no final com a disciplina diária de encarar a dura realidade dos fatos, por mais brutal que ela seja, e inclusive a dele era muito brutal porque ele era um prisioneiro de guerra. Então, o paradoxo de Stockdale é uma poderosa dualidade psicológica e a característica de todos os projetos, empresas e vidas e preparações bem-sucedidas. Mesmo que as pessoas não saibam o nome, elas fazem mais ou menos isso aí. Elas agem com muita convicção e essa convicção acaba que gera uma entrega muito grande ao projeto e agem também com disciplina que mantém a constância das tarefas para se chegar àquele objetivo. Então, o paradoxo de Stockdale é um conceito simplificador de quase tudo que a gente está vendo. Tá? Você deve encarar a realidade dos fatos, por mais brutal que ela seja. Por exemplo, eu não sei uma matéria, eu estou indo muito mal nessa matéria, ou eu não estou passando num concurso de jeito nenhum e isso eu estou fazendo alguma coisa errada. E também estudar com fé, com convicção, porque quando você está convicto de que aquilo vai dar certo para você, você senta na sua escrivaninha com outro nível de entrega, com outro nível de devoção. Então, esses dois conceitos, fé e disciplina, ou seja, a convicção, a entrega e a constância, são muito importantes na sua preparação. Tá legal? Pode colar na sua escrivaninha, Paradoxo de Stockdale. Tá joia? Então, a lição de hoje, na aula de hoje, a continuidade ela tem um efeito poderoso. Estudar para concurso público são tarefas simples, mas executadas com constância e atenção. Não tem nada demais. As tarefas que em si mesmas elas não são complexas, né? São muito simples, mas elas devem ser executadas sempre e com devoção, com entrega. Cada vez que você quebra os seus estudos por um edital, ou então porque está chateado, ou porque por algum motivo qualquer, você retarda o efeito exponencial que eu já descrevi. E para manter a continuidade, colher os benefícios dessa exponencial, você deve ter disciplina. A gente viu que disciplina não é motivação, tá? Disciplina é fazer o que precisa ser feito independentemente do que você sente a respeito. Você nem precisa gostar de estudar, só tem que estudar. E vimos também que a maioria desiste, porque precisa de um motivo, ou seja, motivação. E a disciplina é uma grande vantagem competitiva, porque se a maioria desiste porque precisa de um motivo, se você estuda sem motivo, simplesmente porque tem a obrigação de estudar, você encara isso mesmo como uma tarefa a ser realizada, você tem uma vantagem competitiva inegável face aos seus concorrentes. E vimos também que para se tornar uma pessoa disciplinada, você não precisa se sentir disciplinado. Basta que você haja como uma pessoa disciplinada. E ao agir como uma pessoa disciplinada, o comportamento, com o passar do tempo, ele passa a modular, a regular os seus pensamentos. E você vai acabar acreditando que é uma pessoa disciplinada, de tanto agir como uma pessoa disciplinada. E vimos também o paradoxo de Stockdale, em que você deve ter a fé inabalável de que vai passar no concurso público, mas sem perder a disciplina de encarar a dura realidade dos fatos, por mais brutal que ela seja. Tá legal? Bom,
É isso que eu tinha a passar para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima.